Olá, boa noite, boa noite. Nossa primeira live à noite. Boa noite, irmã. Então, nossa primeira live à noite, né? Vamos ver como é que a gente se adapta a esse horário, como é que as pessoas se adaptam a esse horário. Boa noite, Bela. E hoje é a nossa live de perguntas e respostas, que vai acabar sendo uma live de perguntas e respostas sistêmicas, porque a maioria das perguntas que nós temos aqui, elas envolvem esse tema. Deixa eu colocar aqui o tema da live, né? Enquanto a gente aguarda mais um instantinho. Mas eu já gostei desse horário. Pronto, deu certo. Então, ótimo dia para nós hoje, não foi? Um ótimo início de semana. Se quiserem convidar alguém, convidem. Vamos ver como que a gente fica com esse horário, né? Para quem ainda não me conhece, vai acessar essa live depois, ou no YouTube, porque agora elas vão ficar lá salvas também no nosso canal do YouTube. Aí vocês que estão assistindo, que ainda não foram lá curtir e se inscrever no nosso canal, façam isso e divulguem para outras pessoas também, porque na medida que os nossos seguidores vão aumentando, a gente chega ali num patamar de poder fazer as lives ao vivo lá no YouTube e alcança mais pessoas, né? E se o conteúdo é proveitoso, pode ajudar que mais pessoas possam ter acesso. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Erida Mourão, sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelação familiar, individual, em grupo, trabalho com outras terapias também, mas o caminho da vida está me levando cada vez mais para as constelações sistêmicas. Então, seja bem-vinda, Angelina. Então, hoje, né, na nossa live aqui de perguntas e respostas, tem muitas questões sobre as constelações sistêmicas. Mas, para a gente ir se conectando aqui com esse ambiente virtual, mas que nos deixa assim tão próximos, né? Eu pertinho de vocês, vocês pertinho de mim, eu na casa de vocês, vocês na minha casa. Vou pedir para que a gente possa colocar os nossos pés no chão ou cruzar, se a gente estiver sentado na cama, na posição de lótus. Fazer 3 inspirações e 3 expirações lentas e profundas. Inspirando, observando esse ar que entra e sai. Inspirando mais uma vez, levando esse ar renovado para o nosso organismo, deixando ir o ar e o estresse do dia, as preocupações. Inspirando mais uma vez as infinitas possibilidades para uma noite tranquila.
expirando lenta e profundamente tudo que já não faz mais sentido para nós. É isso. E a gente pode ir chegando aqui. Se quiserem ainda fazer mais algumas inspirações e expirações enquanto eu falo, tá tudo bem, cada um no seu tempo. E aí, como eu disse, a maioria das perguntas que chegaram foram em torno das constelações sistêmicas. E aí eu vou começar por elas, tá? E espero ter tempo de responder a todas. Se eu não conseguir responder hoje por conta do tempo aqui do Instagram, eu vou respondendo ao longo da semana. Vocês também podem ir colocando outras perguntas aqui, se quiserem. Mas primeiro, alguém mandou perguntar o que é exatamente e para que serve a constelação sistêmica, Eridã? E aí eu vou fazer de uma forma que fique fácil o entendimento, já que aqui não é um momento para uma aula, né? Nem é uma aula, é só alguns esclarecimentos para facilitar a compreensão. Então, a constelação, para que ela serve? Para completar e para que a gente possa compreender algumas coisas. Ela vai nos proporcionar ser mais prósperos, felizes e saudáveis. E aí, dessa forma, com essa pequena fala, né, sobre o que vem a ser a constelação e para que serve, eu espero que fique fácil de acolher aqui no coração. O coração, ele tem muita sabedoria. E aí, quando a gente acolhe com o coração, fica mais fácil o entendimento. Às vezes a gente fica muito na mente e isso impede que a gente consiga absorver melhor as questões. Seja bem-vinda, prima. Então, aí aqui, juntinho dessa, tem uma outra pergunta que vai complementar. Também dizia, né? O que é a constelação familiar e como ela repercute no contexto familiar. Então, eu falei para vocês de forma en passant, mas facilitando o entendimento, o que é e para que serve a constelação. E aí, agora eu vou complementar com essa fala, né? Como ela repercute no contexto familiar. Diante das constelações, eu organizo as 3 ordens do amor. A ordem, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, tá certo? E havendo esse equilíbrio, reorganizando esta ordem, reconhecendo a hierarquia, eu organizando esse olhar para o pertencimento, eu proporciono equilíbrio e isso repercute em todo o meu sistema familiar. Estejam eles antes de mim, na minha ancestralidade, aqui comigo ou a partir de mim, nos meus descendentes. Deu para explicar? Deu para entender? Tá dando para absorver? Ficou um pouquinho de dúvida? Não ficou muito claro? Qualquer coisa coloca aqui para mim e diz, não, Eridã, fiquei com uma dúvida em tal ponto, tu pode esclarecer? E aí eu vou, junto nós vamos fazendo isso, tá certo?
Não sei se aqui tem mais pessoas que conhecem já sobre as constelações. Seja bem-vinda, Andresa. Se tiver também, tragam as suas contribuições, tá certo? Tá. Quando eu devo constelar? Eu vou trazer esse para cá. Então, são vários momentos, né? Eu digo que, na verdade, todos nós temos muitas questões a constelar em vários âmbitos da nossa vida. Mas eu vou dar alguns pequenos exemplos aqui. Na minha questão de relacionamento, por exemplo, se sem um motivo aparente eu vivo um relacionamento onde eu estou sempre querendo terminar aquele relacionamento, estou sempre em conflito com o meu parceiro, por várias ordens, né? Cada hora por uma coisa, e ao mesmo tempo é como se nada disso fizesse sentido, mas isso sempre está ali. É um motivo para que eu possa constelar o meu relacionamento. Se eu tenho um relacionamento e eu não sinto prazer sexual, não consigo me entregar completamente ali, eu posso constelar isso. Eu posso e devo constelar isso, para que eu possa encontrar a origem, onde se originou tudo isso. E aí, restabelecer a ordem. No meu profissional, eu estava tão bem no meu trabalho, mas de repente, sem algo que eu, não é uma coisa óbvia, aconteceu, eu simplesmente perdi a vontade de estar ali, não quero mais, não sei exatamente o porquê, mas não quero mais estar ali. Isso pode ser uma questão a constelar. Eu também fui demitida, saí aí no corte, né, por conta da pandemia, mas aquilo me causou uma revolta profunda, aquilo me causou um mal-estar, uma depressão. Eu posso constelar isso também, para eu entender onde está esse nó, onde ele começou. Nas questões de saúde, existe um problema de saúde recorrente na minha família. A minha avó teve esse problema de saúde, a minha mãe teve esse problema de saúde, eu agora estou com esse problema de saúde e já começo a perceber que ele está aparecendo num filho meu. Isso nem precisa ser tanto assim, mas é uma questão a constelar. Eu olhar para essa repetição. É um filho que do nada ele tem uma febre, e isso é recorrente, e novamente eu posso e devo olhar para isso, tá certo? Até aqui alguma dúvida? Fale agora ou fale em outro momento, no direct, enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é. Se eu trabalho em determinado padrão que eu herdei da minha ancestralidade, ao curá-lo, liberá-lo, ele liberta, além de mim, minha ancestralidade, contemporaneidade e descendência. Então, se eu percebo que a gente falou aqui em alguns casos que pode ser constelados, né? Se eu percebo que eu estou repetindo esse padrão, por exemplo, padrão de alcoolismo. Eu tinha esse caso na minha família. Hoje eu repito em mim. Ao fazer a constelação, ao me curar, ao eu me libertar disso, eu liberto também a minha ancestralidade e os meus descendentes. Na minha ancestralidade vai reverberar com certeza. Eu não posso precisar exatamente a profundidade dessa cura, porque passou,
eles tiveram, né, as questões que os levaram àquele padrão, mas com certeza a minha cura vai reverberar de alguma forma neles. E nos meus descendentes, com certeza. Na hora que eu liberto em mim um nó que vinha do emaranhamento da minha ancestralidade, na hora que eu olho para isso, e aí por isso a gente falou do entendimento que a constelação traz, do compreender, do completar, eu me libero de continuar nesse padrão e, consequentemente, boa noite, seja bem-vinda, irmã. Esse padrão é desfeito nos meus descendentes também, certo? Tá claro? Me respondam que tá claro ou que não tá, que tá difícil de entender, tá certo? Vamos ver a próxima. O processo de constelação familiar é energético, espiritual ou envolve os dois? Processo de constelação familiar, ele é um processo que ele acontece numa outra dimensão, não é nessa, na terceira dimensão onde a gente vive. É por isso que a gente não consegue mensurar se a gente for usar só o mental, mas a gente consegue sentir em nós. Quem já vivenciou uma constelação sabe o que eu estou falando. Eu já vivenciei várias. E de repente algo que te incomodava passa a ficar tão pequeno, passa a já não mais fazer, não tem mais essa força tão grande. E a isso você começa a perceber também, seja bem-vinda, cunhada. Se quiser trazer suas contribuições sistêmicas, viu? Nós estamos aqui numa live de perguntas e respostas, mas muitas perguntas sobre a constelação. E aí você aí, consteladora também, traga suas contribuições. Se tiver disponível, manda até aqui um convite para você entrar na chamada de vídeo e a gente fazer as nossas falas juntas, viu? E aí, nessa dimensão que essas coisas vão se desfazendo e se resolvendo aqui comigo agora e nos meus descendentes também. Então ela tem um nível energético, tem um nível espiritual, ela tem vários níveis que a gente não consegue mensurar assim com essas palavras, e que isso não depende de religião. Aqui tem uma pergunta mais ou menos assim, mas eu já posso antecipar que não tem nada a ver com religião. Tanto assim que a gente vê pessoas que não têm religião nenhuma e elas fazem constelação, outras que são católicas, outras que são espíritas. E hoje a própria ciência já aceita as constelações dentro dos tribunais, dentro dos consultórios de psicologia, né? E se fosse algo místico ou sem comprovação científica, ele não estaria nesses lugares, dentro desses, com a permissão desses órgãos de classe, não é isso? Seja bem-vindo, Moacir. Então, vamos ver aqui a próxima. A constelação familiar envolve algum tipo de magia ou de espíritos? E aí é bem parecida com o que eu respondi agora, né? Eu digo que a magia, ela acontece num nível que a gente também
não mensura, né, numa outra dimensão, mas que não essa magia que a gente conhece, pirlim pipim, suma agora, apareça agora, né, e nem com a participação de espíritos, do ponto de vista que as pessoas pensam, né, espíritos desencarnados vêm e vão fazer isso, espíritos não é assim, não funciona assim, né? Mas eu nem tenho competência para entrar nessa seara. Mas como eu já falei, por isso ela é aceita, né, em vários segmentos e em várias religiões, ou independente das religiões, né? Deixa eu ver. Como as terapias energéticas integrativas vão atuar no corpo físico, curar uma pessoa. As terapias integrativas, energéticas, elas vão atuar nos nossos corpos sutis, né? Uma outra live a gente pode até conversar sobre chakras, que são vórtices de energia que todos nós temos, onde diante de um desequilíbrio, e isso pode ser de várias ordens, esse desequilíbrio, consequentemente eu vou ter meu corpo físico afetado, a minha saúde afetada. E essas terapias, elas vão auxiliar a reenergizar, a cuidar desses corpos sutis. E, consequentemente, isso vai reverberar no corpo físico, né? A gente sabe que muitas das patologias, elas vêm lá do nosso emocional. E esse emocional abalado, para ele ser abalado, ou quando ele é abalado, ele tem esses chakras desarmonizados. E aí isso repercute nas doenças do corpo físico. Essas energias, elas têm, eu vou dizer poder, mas está faltando a palavra. Não é um poder dos superpoderes, mas na verdade é mais do que esses superpoderes, né? É um poder mesmo da energia universal, que restabelece a nossa saúde, acalma a nossa mente. E claro que a OMS está aí mostrando o quanto que o estresse adoece o corpo físico. E o contrário, né, também é verdadeiro. Uma pessoa plena, tranquila, ela é uma pessoa mais saudável, né? Tanto assim que dentro do SUS hoje já é aceita o reiki, né, essa prática mais energética, mas a constelação familiar também, aromaterapia, os florais, a homeopatia. E tudo isso vai auxiliar no reequilíbrio energético e no físico. Tá claro? Tá complicado? Façam aí as suas falas. Lena, traga a sua contribuição aí, por favor. Tá bom. Como uma mudança de posição numa constelação familiar vai influenciar nas pessoas para que essa mudança ocorra na prática, na vida diária? Essa pergunta aqui é muito boa, porque ela me ajuda a responder duas coisas. Hoje eu passei a tarde numa vivência sistêmica em grupo. E o que mais ouvi lá de questionamentos, como é que funciona essa ordem? Exatamente o que é a ordem? Como é o pertencimento? O que é pertencimento, né? E aí vem essa pergunta aqui, como uma mudança de posição numa constelação familiar vai influenciar nas pessoas para que essa mudança ocorra na prática, na vida diária? Então eu vou aqui para as perguntas de hoje à tarde, e que aí eu já trago para cá e respondo tudo isso.
O que é a ordem, né? Que elas perguntaram tanto e eu também fiquei de responder aqui. A ordem é colocar cada pessoa, falando em pessoa, no seu lugar. O pai vem antes do filho, que vem antes do neto. Esse pai, antes dele, teve um pai, antes teve um avô. Isso é a ordem. Mas muitas vezes a gente inverte essa ordem. Quando? A gente vê muitos adolescentes, né? Eu vejo isso aqui na minha casa em alguns momentos, e aí eu digo a eles, vamos reestabelecer a ordem aqui. Deixa eu beber água, viu? Então, a gente vê muito filhos que querem determinar as coisas para os pais, querem gritar, né? Não, aqui é desse jeito, daquele aí você fala uma coisa, o filho vai falar outra. Isso aí é inversão de ordem. Em algum momento, talvez não agora, mas esse nó que já vem passando aí de geração em geração, ele está repercutindo aqui. E aí o pai passa a ser, ou a mãe muitas vezes passa a ser a filha do filho. Tem medo do que o filho vai dizer, do que o filho vai fazer. E aí, nesse momento que essas ordens são invertidas, cada vez mais esses nós se apertam e ficam mais difíceis de ser desfeitos, porque as coisas vão entrando nesse ciclo vicioso fora de ordem. Isso também acontece quando existem os abortos na família, e aí não independe se foram provocados ou não. E aí um aborto aqui, o primeiro filho foi um aborto, e o segundo filho, ele é tido como o primeiro filho daquela família. Ele é o primeiro filho, ele é o primeiro neto, porque aqui existe um aborto que não é falado, que não foi visto. Muitas vezes ele não pode ser dito, ele tem que ficar escondido, não é isso? E essa ordem, ela não está na ordem, ela está fora de ordem. E aqui nós temos duas coisas. Nós temos a falta da ordem e nós temos o não pertencimento. O que vai acontecer com esse filho, que agora ele é o segundo, mas ele pensa que é o primeiro e ele está ocupando o lugar de primeiro? Provavelmente ele fica essa pessoa que não se sente no lugar dela. Às vezes ela se vê com questões até de sexualidade. Ela é uma menina, mas às vezes se comporta como um menino ou sente essa vontade de se vestir de menino, e isso não tem a ver com a questão da homossexualidade, mas tem a ver com a questão que está fora de ordem, que ela, além de ser esse segundo filho e não primeiro, e ela ainda talvez fosse esse irmão que não veio. E até que isso seja trazido à luz e que seja explicado que antes teve um outro filho e que na verdade ela é o segundo filho, porque aquele primeiro que não nasceu existiu. Você dá o pertencimento àquele que não teve o direito de nascer, seja porque ele mesmo desistiu, seja porque a mãe desistiu, mas você mostra que ele tem um lugar naquele sistema familiar, que hoje ele é um anjo, ele está lá no céu, mas ele existiu aqui nesse sistema. E parece que é tão bobo isso, mas só em você recolocar a ordem e reconhecer o pertencimento, você também passa a se sentir pertencente àquele sistema, àquele lugar.
Porque quando você está fora do seu lugar naquele sistema, e isso às vezes é uma cidade, é um emprego, você só sente que ali não faz parte de você, que tem algo errado. E aí você vive muitas vezes naquelas crises existenciais, que passa a vida inteira fazendo uma terapia e não vai conseguir resolver. Você vai tomar consciência, você vai saber que aquilo está ali, mas você não sabe como lidar com aquilo. Então fica meio que como eu tenho uma dor de cabeça, e eu sei que se eu tomar tal coisa, minha dor de cabeça vai embora. Mas em seguida ela vai voltar. E eu tomo de novo aquela coisa e eu sei que aquilo ali está ali. Mas a causa da dor de cabeça, eu não tratei. Assim vai funcionar quando eu vou passar anos fazendo outras coisas, mas eu não restabeleci a ordem, eu não restabeleci o pertencimento. Será que ficou claro agora? Eu consegui trazer um pouquinho de luz para isso. Às vezes, para quem nunca ouviu falar sobre constelação sistêmica, acaba ficando um pouco confuso. Mas na prática, e quando a gente tira do mental e traz aqui para o coração, fica muito mais fácil de entender, de aceitar, de reorganizar, de restabelecer a ordem. Deixa eu ver. E aí parece que não é nada, mas é só um reposicionamento. E às vezes um emprego que não dava certo dá. Uma pessoa que não encontrava o seu parceiro encontra. Uma outra que por anos tentava engravidar, consegue. E eu vivenciei um caso desse pertinho de mim. Só porque agora você restabeleceu a ordem e deu pertencimento a essas pessoas que estavam esquecidas, escondidas, e trouxe para cá, para o teu sistema. Tá certo? Então eu acho que sobre constelação são essas, tá? E a gente já falou, né, que as terapias energéticas, elas não têm nenhuma conotação religiosa. Elas não têm nenhuma ligação com religião. Elas transcendem a religião. Elas transcendem porque elas são terapias integrativas. Elas te integram com quem você é. E você não é só um corpo, você não é só um espírito, você não é só um emocional, você não é só um mental. Você é tudo isso junto. Independente se hoje você é católica, se amanhã você resolve ser espírita, se depois da manhã você vai ser um bandista e aí no final virou budista. Sempre vai ter o mesmo olhar, o mesmo viés, sempre que eu quero dizer, respeitando a individualidade de cada um. Mas se tivesse a ver com espiritismo, ele teria que estar aqui e só se encaixaria nele quem é espírita. Se ele tivesse a ver com catolicismo, ele teria um perfil onde só quem é católico ia se encaixar e só ajudaria e resolveria os católicos, os espíritas, os umbandistas. Mas quando as práticas integrativas, elas te olham como um ser inteiro, independente da religião, ela vai conseguir te ajudar, independente de religião, onde quer que você esteja. Certo? Me digam aí se está fácil de entender, se está dando para entender, se pode melhorar, tragam as suas contribuições. Vamos ver. Precisa ser médio ou ter alguma religião
para poder ser terapeuta de constelação familiar ou de outra prática integrativa? Eu acho que eu respondi agora sobre as religiões, e isso também, né, vem para cá, não tem nada a ver com ser médium, né? Nada a ver, nem a ver com religião para que você seja um terapeuta ou para que você trabalhe com qualquer prática integrativa ou com constelação sistêmica. O que precisa é você entender como é que funciona um ser integral, como é que funciona essa dinâmica energética, sistêmica, e a partir disso você trazer para a sua realidade, você trazer para a realidade do seu cliente e ajustando e auxiliando com esse olhar amoroso, sistêmico, individual. É importante todo conhecimento, tudo que a gente tem que vai embasar esse conhecimento, mas é preciso que na hora da prática ela seja um tanto individualizada, porque cada pessoa é um indivíduo único. Então, eu posso ter um método que ele foi repassado para mim de uma forma só, mas o meu paciente, que é um ser individual, eu vou encontrar o meu próprio método dentro daquele que me adeque a ele e ele a mim. Não sei se deu para compreender. Tá. Vamos lá. A pessoa pode receber um espírito durante uma terapia de Reiki, por exemplo. A pessoa que tem essa facilidade de se conectar com o mundo espiritual, ela pode entrar em conexão em qualquer momento. Sobretudo, não vou dizer sobretudo não, mas eu vou dizer em qualquer momento. Seja num momento de oração, seja num momento de meditação, em um momento que ela relaxe mais e ela se permita fazer isso. Por quê? Porque não existe você ser dominado, seja pelo que for, se você não der uma passividade para isso. E isso não tem nada a ver com as práticas integrativas. Isso não vai acontecer mais ou menos a partir do momento que você está com as práticas integrativas. Isso pode acontecer a partir da passividade que você vai estar, onde você estiver. Quem aqui nunca ouviu falar sobre as pessoas que estão bebendo em algum lugar e de repente ali começa uma briga ou uma criatura daquela se manifesta de um jeito que parece que ela não é 1,10 m. Às vezes é uma criatura dessa finura, mas que faz um estrago, se conectou ali. E ali é muito mais fácil dela se conectar e dela ter um problema grande do que propriamente numa mesa de Reiki. Mas se ela não tiver controle do que ela pode ou não fazer, do que ela deve ou não fazer, de quem ela deve ou não dar passividade, pode ser que isso aconteça ali. Mas não por causa do Reiki, não por causa da constelação, porque aquela criatura se permitiu vivenciar aquilo ali naquele momento. E é como eu ia dizendo, nenhum espírito, já que a pergunta foi sobre espírito,
e eu tenho um pouquinho assim de conhecimento também do espiritismo, eu vou falar aqui a partir do que eu aprendi ao longo de quase 20 anos da minha vida. Nenhum espírito vai fazer você matar se dentro de você não existir uma centelha capaz de matar alguém. Se lá dentro de você é uma pessoa pacífica, ele não vai te fazer matar, porque ele te dominou agora. Mas se você é uma pessoa violenta, não só aquele espírito desencarnado, mas basta um amigo, falso amigo, numa mesa de bar, te instigar, ou uma amiga, né, fazendo intriga, essas falsas amigas, para tu ir lá e matar a pessoa. Porque estava dentro de ti. Porque se não tivesse, não ia fazer. Então, o que vai acontecer sempre? Sempre, 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 sempre. Eu vou fazer aquilo que, influenciada por alguém, encarnado ou desencarnado, vibrando na minha sintonia, eu faria, ainda que esteja escondido lá dentro de mim, porque eu não queria fazer, porque eu achei que eu nem fizesse mais. Eu já fiz coisas, não desse preço, graças a Deus, mas que eu achei que eu nunca faria, ou que eu não tornaria a fazer, porque estava resolvido dentro de mim, e de repente não estava. Mas algumas coisas que desde que eu nasci eu trouxe comigo e não existe mais dentro de mim, ninguém vai me fazer fazer. E sobretudo eu tenho o comando de mim. Eu faço aquilo que eu permito a mim fazer. E aí isso aí renderia uma live inteira, a gente entraria numa outra seara. Então eu vou encerrar por aqui essa fala, tá certo? Os terapeutas atuam no planeta desde os tempos de Jesus, é verdade. Os essênios, né? Eles já trabalhavam lá com as ervas e era lindo, né? O trabalho deles. E é desde o tempo de Jesus. Jesus foi o maior de todos os terapeutas, né? E ele disse: vós sois deuses. Se quiseres, podereis fazer muito mais do que eu faço. E aí eu digo aqui, será que Jesus mentiria para nós? Será se foi só uma pegadinha que ele fez quando disse aquilo para levantar nossa moral? Para a gente dizer, poxa, eu precisava ouvir isso? Acho que não. Eu tenho certeza que não. Agora, a gente não se apropriou desse poder que já veio com a gente, que a gente já trouxe. E que hoje, quando ele bem aplicado para o amor, para o bem de cada um, do próximo e do todo, ele faz coisas que parecem ser milagres, curas, restabelecimentos, que a gente fica achando extraordinário, mas que já foi dito há 2000 anos por Jesus que nós poderíamos fazer, e fazer até mais. E eu acredito que os tempos são chegados, e esses tempos são hoje, onde cada dia mais e mais, em todos os sentidos, essas práticas terapêuticas integrativas e sistêmicas, elas ganham força, elas reconectam as pessoas com seu ser sagrado, nos mostrando que é possível encontrar a cura lá na base e não viver na superficialidade. Ora tomo uma coisa aqui, ora outra ali, ora aqui, tiro aqui, faço essa cirurgia, extraio, depois outra,
depois outra, depois outra. Mas o que está causando isso? O que está causando isso? Eu tenho que ir lá olhar. Senão eu vou arrancar todos os pedaços de mim e não vou resolver. Mas se eu vou lá dentro e eu encontro, então eu arranco só uma vez. Arranco aquilo que era preciso sair porque se cristalizou. Mas eu curei-me. E é isso. Gratidão pela companhia. Gratidão pela escuta amorosa. Gratidão pela oportunidade de falar sobre esses temas tão curadores, pelo menos para mim. Eu gostei desse horário da live, mas nem sei se vocês já começam a perceber meus olhinhos aqui apertando, é porque já vai chegando a hora que eu gosto de me ajeitar para dormir. E aí, realmente, por isso que quando eu pensei nas 19h19. Porque chegaria ali próximo das 8 e alguma coisa e eu poderia dormir. Porque senão começa a ficar com sono e aí não vai mais dar certo. Mas é isso. Agradeço a presença de vocês, a escuta amorosa de todos. Se fez sentido para vocês, compartilhem. Se não estão inscritos lá no canal do YouTube, se inscrevam. Esse vai ser o segundo vídeo que vai para lá. Eu tô aqui pensando em alguns outros que eu vou colocar lá. E já vou até adiantar aqui em primeira mão. Eu vou começar a gravar uma série de vídeos que no meu coração eu acolhi esse nome e ele vai se chamar Aos Mestres com Carinho. E claro que para abrir a série dos vídeos Aos Mestres com Carinho, que é uma série que eu quero homenagear alguns mestres que chegaram na minha vida ao longo dos anos e que acrescentaram muito a quem eu sou. Mas eu quero abrir essa série falando do Mestre Jesus, porque sem ele eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu acredito que eu vou deixar gravada só no YouTube. Acredito que não vai ser aqui, eu vou deixar lá. Então, curtam. Eu vou avisar aqui no Instagram, mas vou deixar no YouTube. E informem para os seus amigos, se achar que faz sentido. Muita gratidão a todos. E só para eu não esquecer, que eu já ia esquecer e ao sono, eu vou tirar uma cartinha da fala sistêmica. E aí, quem sabe, eu tiro uma outra das nossas cartinhas da constelação sistêmica para elas se complementarem. Elas têm se complementado um bocado. E aí eu faço um reels e posto também, tá bom? Mas se conectem aqui, eu vou trazer uma fala para nós. Você vive em meu coração. Cada um de vocês vivem em meu coração. E aí eu vou complementar as cartinhas das constelações sistêmicas. Vamos ver o que é que elas trazem para nós hoje. Lei do pertencimento. Olha aí, quem quiser que não acredite, né? Eu disse que a tarde toda foi falando sobre pertencimento e ordem. Lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Eu vou postar. Gratidão pela presença, gratidão pela escuta amorosa. E até a próxima semana, às 19h19, no horário de Brasília. Tchauzinho. Até lá.